Recentemente um colega entrou em contato comigo com uma dúvida que eu geralmente acabo notando aí no mundo corporativo. Esse colega presta serviço para uma grande empresa, porém ele não tem formação trabalhista, então ele costuma procurar o auxílio aí da comunidade jurídica para solucionar algumas questões de RH. O que é bem comum acontecer no mundo corporativo atual? A gente sofreu uma grande mudança política, uma séria alteração governamental, onde o INSS deixa de prestar o auxílio necessário para aqueles que precisam. Ou seja, a gente teve muitas questões ligadas à fraude, pessoas que se utilizaram de um benefício sem ter qualquer necessidade, que acabaram prejudicando aqueles que realmente precisam. Antigamente, o colaborador que estava num período de afastamento, ele iniciava o seu período de afastamento através de uma perícia feita por essa perícia seria uma avaliação médica, da qual afastaria por um determinado período, como por exemplo 90 dias. Porém, ele já saía de lá com uma nova data para averiguação se nesse momento, após esses 90 dias, ele teria capacidade de retornar às suas atividades laborais ou se ele necessitaria de mais tempo para sua recuperação. Hoje, o procedimento do INSS, já faz algum tempo, ele teve uma alteração muito grave no meu entendimento. Não existe mais essa segunda avaliação. O colaborador, quando ele passa pela primeira perícia no INSS, ali já fica determinado o tempo que ele vai ficar afastado. Isso no meu humilde entendimento, é um erro grave do sistema, onde essa ausência de avaliação simplesmente prevê uma situação que para mim é praticamente impossível. Ou seja, você precisa ficar afastado durante 30 dias e depois você volta ao trabalho. Como é possível alguém prever de forma tão objetiva se esse colaborador vai se recuperar ou não? Mas enfim, esse é o sistema que nós temos e assim a gente tem que lidar com isso no nosso cotidiano. O grande problema do empregador e do empregado ele surge aonde? Quando o empregado cumpre esse período de afastamento e não tem condição de retorno ao trabalho. Ou seja, ele precisa de uma nova perícia para a retomada do benefício. A partir do momento que ele procura o INSS, por uma questão burocrática ou por falta de infraestrutura, acaba agendando essa perícia para mais ou menos 60, 90 ou até mesmo 120 dias. E aí vem a questão, o que fazer? O que eu faço com esse empregado não afastado e o que esse empregado faz sem capacidade laborativa? Primeira coisa que eu recomendo ao empregado, não retorne ao trabalho, pois a partir do momento que você diz para o INSS, olha, eu preciso de uma nova perícia porque eu não estou capaz de trabalhar, vai de encontro completamente com o que você faz no seu cotidiano. Ou seja, se você está dizendo para o governo que você não tem capacidade de trabalhar, você não pode aguardar esses 120 dias trabalhando. Uma coisa não vai fazer sentido com a outra. Porém, qual é o receio do empregado? Eu vou receber salário? Eu não vou receber salário? Como é que eu vou fazer durante esse período? Infelizmente, no mundo jurídico, a gente chama esse período do limbo do INSS. Algumas empresas, por liberalidade, fazem o pagamento do salário para o empregado e outras aguardam a decisão do INSS. Então, o contrato de trabalho permanece suspenso, assim como ele foi quando ocorrido o acidente ou quando determinada moléstia do colaborador, enfim, o contrato de trabalho vai continuar suspenso e a empresa poderá aguardar a nova decisão do INSS para concluir a situação desse empregado, se ele vai retornar ao trabalho ou se ele vai continuar afastado. Se o empregado, quando feita essa nova perícia, e o empregado tiver o deferimento do seu pedido junto ao INSS, qual seja, o benefício será estendido, pois ele não tem capacidade laborativa, o INSS vai fazer o pagamento desses meses retroativos e aquelas categorias em que a empresa é obrigada a complementar o pagamento do INSS para integralizar o salário, também será feito de forma retroativa. Esta é uma solução atual, é uma solução vigente, porém algumas empresas, por liberalidade, permanecem fazendo o pagamento deste empregado e numa futura rescisão ou de alguma outra forma vai fazer essa compensação caso esse período em que ele permaneceu em casa teria que ter havido a atividade laboral. É uma situação bem comum vivida
pelo mundo corporativo, pelos recursos humanos, pelos colegas que atuam na área trabalhista e geram uma série de dúvidas, porque é uma mistura de processo administrativo. Às vezes a pessoa está com recurso no INSS, acaba entrando com uma ação judicial, buscando auxílio do juiz do trabalho para conseguir algum tipo de afastamento, pois não tem capacidade. Mas a grande conclusão que se tem é que é inegável que o poder público tem que prestar auxílio a essas pessoas que precisam, e as empresas procuram ajudar aqueles que realmente têm necessidade. Por conta de acidente de trabalho, eu acho que de uma forma resumida, é o que a gente tem para falar no dia de hoje.